Boa noite a todos. Então, estamos aqui para mais uma aula curtinha sobre conteúdo específico do centro cirúrgico. Então, falando um pouco sobre doença arterial obstrutiva periférica, é algo bem comum nos dias atuais, principalmente na população mais idosa, onde nós vamos ter o quê? A doença arterial obstrutiva, ela vai causar uma dificuldade de irrigação no sangue oxigenado, né? Causada por uma obstrução arterial. Então, o primeiro momento, a gente observa isquemia tecidual, seguida da necrose e, por conta da perda, né, total de função, a amputação. A mais comum é a arteriosclerose, né, que é o endurecimento das artérias e a perda da elasticidade com o espessamento dessa parede arterial. Diferente, podem, né, estar associadas à aterosclerose, que é o depósito de gordura abaixo do endotélio, né, onde tem diferentes graus de calcificação, ou deixa também essas artérias endurecidas, ou a calcificação de Montgomery, que é uma esclerose calcificante da média. Então, a calcificação da parede arterial pode ocorrer independente da formação, né, da placa de gordura, do ateroma, né? E isso vai gerar, então, uma isquemia, uma consequente obstrução. Pode estar associado à esclerodermia, né? Tanto sistêmica quanto localizada, né? A localizada aí na forma de alteração cutânea, onde nós vamos ter o quê? Uma fibrose da pele dos órgãos internos, né? É, onde nós temos, né, como manifestação clínica o fenômeno de Raynaud, que é uma alteração da coloração das extremidades, né? Então, quando está mais frio, ela pode se apresentar pálida ou azulada, né? E quando está mais calor, avermelhada. É, o lúpus também, né, que tem essa característica de endurecimento das paredes das artérias e também a consequência, né, de uma obstrução. Além dessas duas doenças, nós temos também a tromboangiite obliterante, que é comum em pacientes com menos de 50 anos, com um predomínio ali entre os 20 e os 40 anos, estando associada fortemente ao tabagismo, né? Então, ocorre uma inflamação, né, uma doença inflamatória dos vasos, onde, consequentemente, nós vamos ter uma obstrução daquelas artérias menores, de menor calibre, tanto de pequeno quanto médio calibre, e isso é independente, pode ocorrer tanto nos membros inferiores quanto nos superiores. Então, é mais comum, então, em jovens, em homens, né? Embora hoje nós tenhamos, assim, uma alteração é, dos hábitos, né? E as mulheres também estão mais sujeitas, uma vez que sejam fumantes. Os sintomas são a sensação de frio, dormência, formigamento e dor. Então, quando a gente fala da OP, as manifestações mais clínicas mais predominantes é principalmente a claudicação intermitente, que é aquela alteração da locomoção, onde o indivíduo sente dor nos grandes músculos, né, dos membros inferiores. Muitas vezes ele necessita parar, né, a caminhada para poder melhorar a dor e assim progredir novamente. Então, a claudicação intermitente é um sintoma inicial de uma doença arterial, né? E daí a gente precisa investigar os outros hábitos, né? Se é fumante, se faz atividade física, como que estão os padrões da pressão arterial,
e dos exames laboratoriais, né? Nas formas graves, o paciente apresenta dor isquêmica, que se apresentam em repouso mesmo, né? E no caso de lesões tegumentares, pouca expectativa de fechamento. Precisa haver uma revascularização do membro para que haja o fechamento desse tipo de lesão. E a maioria delas cursa com algum grau de amputação. É, os pacientes diabéticos, né, apresentam, né, um risco maior, né, porque eles não passam por essa fase de claudicação, né. Eles têm uma arteriopatia obstrutiva, né, muitas vezes associada à neuropatia. Então, os sintomas são mascarados. Então, quando ocorre algo, né, no paciente diabético, a primeira manifestação, na maioria das vezes, já são lesões graves, isquêmicas, né, extensas, onde muitas vezes não tem como salvar um membro. Nós temos duas escalas onde é feita a classificação, né, tanto a classificação de Fontaine quanto de Rutherford, onde cada uma tem o seu estágio e nos permite classificar de forma adequada, então, cada situação. Na avaliação do paciente, a gente deve estar atento à história pregressa, né, da doença atual, a presença de diabetes mellitus, de hipertensão, o hábito de tabagismo, né, são três hábitos e três sintomas que a gente pode suspeitar de doença arterial periférica. Aterosclerose, né, como uma doença degenerativa, principalmente nos indivíduos idosos, nos jovens com queixas sugestivas. Então, nós temos a doença arterial inflamatória, que é tromboangeite, e sempre nos pacientes diabéticos deve ser investigado também a função renal, a doença retiniana e coronariana. Então, na inspeção, o exame físico é bem clássico. O paciente de doença arterial, ele tem, né, lesões necróticas bem específicas, né, onde ocorre a mumificação daquela região, o que sugere um estado avançado dessa doença. Então, é possível observar alteração de coloração, mas uma alteração onde está associada à presença de cianose, né? Na elevação dos membros ocorre uma intensificação de alteração, tanto da coloração quanto né, se observa a falta de perfusão adequada do membro e dor, né, muita dor. No momento em que a gente pede para o paciente deixar o membro pêndulo, o que ocorre? Ele apresenta um enchimento retardado, né? Com a coloração avermelhada e nota-se um pequeno edema, o que prejudica mais ainda a irrigação. No exame de palpação, a gente precisa pesquisar o trajeto das artérias, avaliar a condição de perfusão arterial do membro, né? Buscar sempre a pulsatilidade das artérias ilíacas, femoral, poplítea, tibial posterior e dorsal do pé. Uma forma da gente entender né, o processo de irrigação local. Então, esse é o exemplo. Muitas vezes os pacientes ficam intrigados por que uma oclusão tão alta, por exemplo, próximo à femoral, pode gerar uma amputação do pé, né? Porque
É, a oclusão, né, o pé é o mais distal e muitas vezes é o que mais é acometido por pequenos traumas. E esses pequenos traumas, eles geram uma inflamação e às vezes abre porta para micro-organismos que geram a infecção num membro que já não tem a irrigação perfeita. Então, mais uma vez, a palpação. É possível também fazer uma ausculta das artérias, né? De preferência com o Doppler, para a gente verificar se há uma pulsação adequada, né? Ou se a artéria está apenas monofásica, né? A força desse volume de irrigação. Então, tudo isso contribui para a decisão de cuidados. Nos métodos de avaliação dos membros inferiores, então, primeira coisa, resumindo, é verificar os pulsos distais, né? Afastar qualquer acometimento ou infecção é, naquele membro acometido e sempre verificar a irrigação colateral. A gente pode, né, falar sobre uma isquemia relativa, que ela pode estar tanto compensada quanto descompensada. Geralmente, a extremidade pode estar equilibrada sem ter sintomas ou sinais relacionados àquela falta de perfusão. É, isso quando eu não tenho nenhum trauma local, quando eu não tenho nada que gere, né, a necessidade aumentada de um aporte de perfusão naquele local. Porém, essa isquemia ela se torna descompensada quando ocorre um pequeno trauma, uma escoriação, né? Uma simples pressão no calçado pode levar a uma infecção, tá? Então, a gente já está falando de uma isquemia relativa descompensada, o que gera muitas vezes gangrena, os pés neuroisquêmicos, que são, infelizmente, geram as amputações. Mesmo após a amputação, ó, ele permaneceu com a oclusão e daí vai ter que haver uma revascularização desse membro para uma posterior amputação. Sempre a conduta é revascularizar primeiro para depois, então, ocorrer a amputação. Aqui mais dois exemplos, a mumificação dos membros, né? Não tem qualquer irrigação, o que ocorre é a mumificação. Nos métodos diagnósticos, então, mandatório o exame físico, o índice tornozelo braquial é só para constatar, mas se estiver nessa fase de pé neuroisquêmico, né, já com necrose, não há nem necessidade, porque o próprio exame físico já mostra tudo isso, né? Pode ser feito também o teste esteiro, o índice de hálux braquial, ecodoppler duplex para uma avaliação pré-operatória, pode ser associado uma angiotomografia ou angiorressonância, para auxiliar, então, no exame diagnóstico. O tratamento envolve exercícios físicos para esses pacientes com claudicação intermitente. No tratamento farmacológico é utilizado o cilostazol. É feita a terapia endovascular em todos aqueles que tiverem indicação, né, de realizar uma angioplastia, ou, caso não seja possível fazer por terapia endovascular, serão submetidos, então, à cirurgia convencional. Meio que algumas formas de bypass femoral. Então, nós temos a oclusão e aqui, né, uma das formas de bypass axilofemoral. Outro bypass femoral, né, uma outra possibilidade. Bypass axilofemoral bilateral
e o bypass aortofemoral, né? Então, existem várias formas de se estabelecer novo suporte, né, de irrigação para aquele membro. O importante sempre é ter cautela, e se eu tenho uma necrose, né, não vou umedecer essa necrose, não vou incidir para desbridamentos sem haver um estabelecimento da irrigação local. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Vai ficar melhor esclarecido nas próximas aulas que a gente vai falar sobre feridas de membros inferiores.